Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de novembro de 2020, são 22 horas e 35 minutos. Lição 11 da classe de jovens do dia 13 de dezembro de 2020. Esta data é o segundo domingo de dezembro, portanto é o dia da Bíblia. A mulher samaritana. A diferença que a água da vida faz. Texto do dia. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Síntese. A samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Introdução. O evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus, quando ele passa por Samaria. Naquela terra desprezada pelos judeus, Jesus se dirige à localidade onde havia um poço e, quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. O impacto da palavra do Senhor foi tão grande que o testemunho daquela mulher alcançou a localidade em que vivia, a ponto de o Senhor dizer aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. No decorrer desta lição, nós veremos que, aparentemente, Jesus comete um erro. Essa é a questão. Aparentemente. O que a lição vai nos trazer para a nossa vida? Muitas das vezes nós julgamos pela aparência de alguma situação e nós não compreendemos qual é o propósito do Senhor naquela situação, naquele quadro. Veremos, no caminho para a Galileia, uma rota necessária para Jesus. É possível que houvesse outras rotas para que o Senhor fosse para a Galileia, mas João registra que era-lhe necessário passar por Samaria. Havia uma grande obra aguardando Jesus na região dos gentios, mas antes de chegar lá, Samaria precisava ser visitada, uma cidade dentro do território desprezados samaritanos, ou melhor, uma cidade dentro do território dos desprezados samaritanos receberia a visita do Eterno. Se na Judéia Jesus seria objeto de curiosidade, em Samaria a sua chegada traria alegria não apenas para uma mulher, mas para muitos samaritanos. Certamente, no decorrer da nossa vida, nós sempre julgamos situações e lugares. Há lugares que você gostaria de conhecer, gostaria de ir. Claro que tem, claro que existe. Países, nações, né? Ou mesmo uma tribo, numa determinada localidade, ou um local que de repente foi a origem da sua família. Independente de lugares, nós sempre temos o desejo de ir, ou mesmo em férias, ir a algum lugar. Por outro lado, tem lugares que nós não queremos ir de forma nenhuma. O profeta Jonas, por exemplo, ele não queria ir a Nínive. Então vemos que há lugares que nós desprezamos. E por que desprezamos? Muitas das vezes porque temos um passado lá, ou alguém que nós gostamos tem um passado por lá, tem uma questão triste por lá, então nós não queremos ir nesse lugar para que nós não venhamos lembrar deste passado. Ou mesmo porque são lugares desprezados mesmo, porque não tem nenhum recurso, recurso de coisa nenhuma, um lugar completamente pobre aos olhos humanos. E este é o quadro da questão da cidade dos samaritanos. Eles eram desprezados, a cidade era desprezada pelos judeus. Então vemos que muitas das vezes nós desprezamos lugares, mas são nesses lugares que nós desprezamos que o Senhor Jesus quer nos usar para fazer a sua obra. Uma mulher trabalhadora. A samaritana não era uma pessoa preguiçosa. É dito por João que o encontro de Jesus com a samaritana deu-se quase à hora sexta, perto do meio-dia. Esse não é necessariamente o melhor horário para se buscar água. Experimente andar nesse horário com um cântaro de barro vazio sobre seus ombros e voltar para casa com este cântaro cheio.
A samaritana não foi ao poço saber da vida das pessoas da sua aldeia e foi trabalhando que a encontrou salvação de sua alma na pessoa de Jesus. A samaritana, geralmente, é claro, existem mulheres preguiçosas, mas geralmente as mulheres são bem mais trabalham muito mais do que nós, os homens. Apesar que muitas das vezes nós saímos para trazer sustento para as nossas famílias, mas na verdade sabemos e reconhecemos que o trabalho da mulher em casa é mais trabalhoso. Inclusive é por essa razão que a mulher trabalha menos do que o homem eu digo não menos, né? Eu digo quantidade de tempo. A mulher trabalha sempre em média 5, 7 anos a menos que o homem para a previdência, porque a previdência, né, associa que o trabalho da mulher em casa também ela precisa ser valorizado. Então é por isso que a mulher trabalha menos em quantidade de anos para a previdência do que o homem, porque eles reconhecem que a mulher trabalha em casa. Então vemos que a samaritana foi justamente no momento desse trabalho que ela encontrou a Cristo. Quantas pessoas hoje não encontram a Cristo porque não tem o trabalho, não põe o trabalho também em questão? É claro que aqui é uma questão talvez até atípica, não é todo mundo que vai, não é no trabalho que nós conhecemos Jesus, não é sempre trabalhando que nós conhecemos Jesus, não é esse aqui a questão, mas a questão é que eu digo no trabalho no sentido geral. As pessoas não têm o trabalho de procurar ao Senhor, não têm o trabalho de saber quem é o Senhor. E nós, de contrapartida, também não temos o trabalho de querer mostrar às pessoas quem é o Senhor. Então vemos que, não sei se você já percebeu, mas pelo horário aqui perto do meio-dia, geralmente é um dos horários que o sol está mais quente, e até uma questão que as pessoas dizem, né? O Ministério da Saúde diz que é bom evitar o sol neste horário. Na verdade não é bom nada. Nesse horário, a partir de meio-dia, entre meio-dia e 2 horas, que é o melhor momento para tomar sol. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas é verdade. É aí que está a maior concentração de vitamina D que o sol é capaz de dar. É claro que você não vai ficar lá exposto do sol desde a hora que o sol nasceu até a hora que o sol se pôr, mas entre meio-dia e 2 horas é um bom horário. Entretanto, quando você fala de trabalho na rua, você pegando esse cântaro, por exemplo, fazendo qualquer outro tipo de trabalho na rua, com o sol pegando em você, não é uma tarefa muito fácil, né? Há de se cansar bastante, se desgastar bastante por conta disso. Uma mulher ciente dos costumes de sua época, ao receber de Jesus o pedido de um pouco de água, a mulher fez o primeiro questionamento: como um judeu vinha pedir água a uma mulher e samaritana? Sua pergunta mostra que em sua mente a desunião entre judeus e samaritanos não poderia ser esquecida. Bom, foi aqui em Samaria que houve algumas questões, mas não quero falar muito dessas questões, né, que foi, por exemplo, o rei Acabe colocou um templo, né, a Baal. Mas aqui eu quero te mostrar um ponto que eu falei no início. Aparentemente aqui Jesus é um homem todo errado. Quem olha em princípio, Jesus está todo errado. Como assim? Vou te falar. Bom, em primeiro lugar, aparentemente essa mulher era casada e Jesus era solteiro. Então, como se explica um encontro entre uma mulher casada e um homem solteiro sozinhos, a sós? Isso já não é certo. Uma outra questão também que não é certa é que Jesus, claro, é homem e ela, claro, mulher. Se encontrando, não parece uma coisa assim muito viável. E pior pela questão dela ser casada e ele solteiro. Um outro ponto também, aparentemente errado, é porque ela samaritana e ele judeu, e eles não se davam. Então vemos que aparentemente o quadro que nos mostra é que Jesus estava sozinho, né, Jesus solteiro, com uma mulher casada, sozinhos, e ele judeu e ela samaritana. Aparentemente Jesus estava tudo errado. É claro que nós convenhamos que hoje nós evitamos certas situações, né, de ficar sozinhos, né, casais, pessoas, homens e mulheres, né,
coloca aqui numa questão geral, dois jovens, uma menina e um jovem e uma jovem, não é bom que estejam sozinhos, né? Porque já viu, né? Agora, e isso aqui é um ponto que pouca gente fala sobre a questão de aparentemente Jesus estar errado. Mas por que Jesus estava ali? E não, Jesus não estava errado, Jesus estava completamente certo, divinamente certo. Jesus tinha um trabalho para fazer com aquela mulher, e tanto que fez. Então vemos que muitas das vezes nós julgamos muito pela aparência e nós não conhecemos o quadro ao qual o Senhor Jesus quer trabalhar. E nós colocamos empecilhos, porque não se pode fazer isso ou não se pode fazer aquilo, porque aparentemente o que os outros vão dizer. A importância não é o que as pessoas vão dizer, a importância é que é o que o Senhor vai fazer, isso que é o ponto. A água para a vida eterna. Onde, pois, tens água viva? A segunda pergunta da samaritana é uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus vai evangelizando a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo perguntas. De forma paciente, Jesus vai respondendo os questionamentos diversos dela. Aqui eu quero te trazer uma questão sobre isso mesmo, questionamentos. Você está pronto, né? Você está pronta ou pronto para responder às pessoas que chegarem para você ou você chegarem a ela para lhe responder a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor Jesus? Você está pronto para responder o questionamento de uma forma que você, ao mesmo tempo que você responde os questionamentos, você consegue evangelizar? Será que você está, de fato, cheio da palavra do Senhor, assim como a Bíblia diz, né, que a boca fala do que está cheio o coração? Do que está cheio o seu coração, jovem? O que tem o seu coração, jovem, que vai transbordar para uma pessoa que não conhece ao Senhor? Pense nisso. Enche o seu coração com as coisas que são de cima, para que quando as pessoas virem perguntarem acerca da sua fé, você saber responder. És maior que o nosso pai Jacó? Jesus não deturpou a imagem de Jacó, mas retornou a conversa no ponto principal. A sede que só pode ser saciada nele, Jacó deu a eles um poço. Jesus lhes oferecia a possibilidade de terem neles mesmos fontes de água viva, limpa e inesgotável. Entre tantas coisas que podemos dizer, eu vou dizer apenas o seguinte: muitas das vezes nós queremos que o homem faça algo para nós, e às vezes até faz. Jacó fez o poço e que muito valeu. Entretanto, veja que o Senhor Jesus, ele deu uma fonte de água inesgotável. Aqui tem o ponto da diferença do que o homem pode dar. O homem vai dar algo limitado, algo que pode até servir hoje, pode servir amanhã, mas não vai durar a eternidade. Diferente do que o Senhor Jesus faz. O que o Senhor Jesus promete para nós é algo que vai ir para toda a eternidade. Então nós precisamos colocar cada dia mais a nossa fé no Senhor e não no homem. Ainda que o homem possa fazer algo para nós, trazer algum benefício para nós nesta vida, nós precisamos compreender que o que importa é que nós tenhamos a sede da palavra do Senhor, estarmos cheios de Cristo, cheios da palavra do Senhor, porque esta nós levaremos para a eternidade. Não tem marido. Essa parte da história nos mostra que a samaritana buscou várias vezes ser aceita e amada, mas que em todas essas buscas houve rupturas. Somente em Deus ela seria uma mulher completa. O Evangelho de Cristo não se propõe apenas a salvar a pessoa de seus pecados, mas também de completar o que está faltando. Jesus não condenou a mulher na sua busca pelo amor conjugal, mas deixou claro que aquele relacionamento não trazia para ela o reconhecimento devido e esperado. É interessante que muitas das vezes vemos isso espalhado na mídia, de pessoas que falam contra a palavra porque dizem que a mulher na Bíblia não tem nenhum valor. É sempre visto de forma inferior, o que não é verdade.
Vemos aqui que Cristo deu uma oportunidade para esta mulher, reconheceu até o seu esforço de ter um relacionamento amoroso. Sabemos que a mulher tem muito essa questão como é que eu vou falar? Aquela questão mais sentimental. A mulher geralmente é muito mais sentimental do que o homem. A mulher é mais aquela questão da esperança, de que vai mudar, de que vai alcançar o amor da vida dela. Não que nós, os homens, não tenhamos esse pensamento também de querer casar, essas coisas todas, de ser amado, mas a mulher dá muito mais ênfase a esse negócio. A mulher tem muito aquela questão de sensibilidade, de ser sensível, essa coisa toda, é muito mais romântica, essa coisa toda. E não há nenhum erro nisso, não há nenhum pecado nisso. A questão aqui é que muitas das vezes as pessoas acham que a Bíblia é contra a mulher, o que não é verdade. Nós vamos ver toda a questão da bíblica, que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor, Deus no Antigo e Jesus no Novo, sempre dando oportunidades a mulheres. Para se ter uma ideia, Jesus, o maior homem do mundo, veio de uma mulher. O Senhor Deus poderia fazer com que Jesus nascesse, ou não nascesse, mas aparecesse na terra sem nenhuma intervenção humana. Ele que poderia fazer com que Jesus aparecesse, vamos dizer assim, do nada e começar o ministério. Mas Deus, aprove a Deus que venha fazer de uma mulher. Certa vez a viúva de Naim, por exemplo, estava indo sepultar o seu filho e Jesus ressuscitou o filho desta viúva. Então vemos que a mulher, por exemplo, a mulher que tinha uma hemorragia durante 12 anos, foi curada. Então vemos que Jesus nunca fez dissensão entre homem e mulher. Jesus sempre valorizou a presença feminina. Então as pessoas que dizem que a Bíblia não dá valor à mulher, porque de fato não conhece a palavra. Mas o Senhor Jesus fez aqui uma questão de você está errada de querer ter um marido. Mas Jesus deixou claro para ela que não era daquela forma, aquilo ali não era uma forma correta de fazer. Este é verdadeiramente o Cristo. Veja que és profeta. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, a de que ele era um profeta. Em Israel, várias declarações foram dadas sobre Jesus, como a que ele era samaritano e tinha demônio, que ele expulsava demônios por Beelzebul e que ele era comilão e beberrão e amigo de pecadores. Eram declarações vindas de pessoas que estavam vendo milagres e ainda assim rejeitavam o Filho de Deus. A samaritana, por sua vez, foi reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham, a capacidade de saber certas informações pelo Espírito de Deus. Uma outra questão também que nós podemos ver aqui é que muitas pessoas que falaram contra o Cristo, contra o Jesus, eram pessoas religiosas. Eram pessoas que estavam muitas vezes no templo, servindo como sacerdote, mas não reconheciam a Cristo. É aquela questão de que examinai as Escrituras e não conhecem a verdade. Então vemos que muitas das vezes, vemos aqui a questão da mulher samaritana, que essa sim estava toda errada, ela reconheceu a Cristo como profeta. Ela, sem uma visão religiosa, apesar que tinham alguns exemplos, ela sabia discernir o que era um profeta, mas eu digo numa questão assim, ela não praticava o cristianismo, ela não estava no templo. Então vemos que ela, apesar de estar fora de fazer a vontade do Senhor, ela não estava ali como uma pessoa no templo, mas ela reconheceu a Cristo como profeta. Ela teve um discernimento. Por quê? Porque ela sabia que coisas que só pessoas inspiradas por Deus poderiam saber. Certamente, ou provavelmente, essa mulher vivia uma vida errada, que provavelmente ninguém sabia, mas Jesus disse para ela: tivesse tido com o marido que tem agora não é seu. Então vemos que muitas das vezes nós vemos que as pessoas da onde menos esperamos são pessoas que realmente vai reconhecer a Cristo em espírito e em verdade. Uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto é a sua referência à adoração ao Deus eterno.
A samaritana, de acordo com o pensamento de sua época, havia vinculado sua adoração a um local de culto. O Monte Gerizim contrastava com Jerusalém no quesito adoração para judeus e samaritanos. Jesus diz que a salvação vem dos judeus e a seguir mostra que Deus procura adoradores e não necessariamente adoração. Aparentemente é contraditório, quer adoradores e não quer adoração, não entendi. Bom, adoração aparentemente é aquela pessoa que está no templo adorando, cantando louvores com seus instrumentos. E o que é um adorador? Um adorador é aquele que dá testemunho. Adorador é aquele que, independente do local, ele está adorando a Deus. Ou cantando, né, louvando a Deus com sua voz, com seus instrumentos, mas também está dando testemunho da verdade. Está dando bom testemunho, está sendo exemplo no trato, no falar com um e com o outro. É uma pessoa educada, uma pessoa amorosa, uma pessoa que estende a mão. Isso é adorador. Adorador não é aquele que vai ao templo somente. Adorador é aquele que vai ao templo para fazer a sua adoração e que, principalmente, fora do templo, continua sendo cristão. Há pessoas que são cristãos somente no templo, aparentemente no templo. Aparentemente no templo ele é o super crente, mas fora do templo ele é crente que é crente, não dá nenhum testemunho. Então essa é a diferença entre adorador e adoração. Vinde e vede. A conversa que aquela mulher teve com Jesus já impulsionou a levar as boas novas aos demais samaritanos naquela localidade. Nenhum momento que passamos com Jesus é sem importância. Os samaritanos de Sicar foram falar com Jesus e ao fim do encontro pediram que ele ficasse em Samaria. O mestre ficou ali 2 dias e foi reconhecido como verdadeiramente o Cristo. O tempo que nós passamos com o Senhor não é em vão. Não é em vão. O tempo que estamos na casa de Deus não é em vão. A Bíblia vai dizer que mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em outro lugar. Então vemos, acho que Salmo 30, versículo 5. Na verdade é 35, né? Geralmente Salmos não tem capítulos nem versículos, né? Então vemos que ali o Senhor Jesus foi de fato reconhecido como Cristo, justamente numa cidade que era desprezada pelos judeus. O Senhor Jesus, sendo judeu, foi adorado, foi verdadeiramente reconhecido como Cristo. E essa mulher levou as boas novas a essa cidade. Veja que, cá para nós, as mulheres, elas têm um papel importante no ministério de Cristo, principalmente de propagar o Evangelho. As mulheres, quando Jesus ressuscitou, por exemplo, foi as mulheres que levaram as boas novas, que levaram a notícia da salvação. As mulheres têm esse dom de saber levar a informação, de saber levar aquilo que de fato tem importância. Nós homens não damos muitas das vezes, né? Claro que toda regra existe sua exceção, mas parece que nós não sabemos lidar bem com isso. E a mulher ali, ela reconheceu, até porque a mulher ela é mais sensível à fé, né? A mulher geralmente é mais sensível a Cristo, a palavra, tanto é que geralmente, talvez, pode ser que na sua igreja seja diferente, mas geralmente todas as igrejas, a maior parte é feminina. Por quê? Porque a mulher tem mais essa questão de estar presente, de propagar o Evangelho. A mulher tem mais essa questão de... A parte feminina tem mais essa questão de, vou dizer assim, de reconhecer mais a Cristo, reconhecer o que Cristo faz por ela. Nós homens até temos, mas não é tanto quanto a mulher. Então vemos que esta mulher fez uma propaganda, vamos botar assim, né? Vamos dizer assim, a mulher samaritana, ela fez uma propaganda do Evangelho, ela fez uma propaganda de Cristo, e diga-se de passagem, foi uma bela propaganda. Tanto é que toda a cidade conheceu a Cristo. Então vemos que a água da vida, que é Cristo Jesus, ela faz toda a diferença. Então que nós venhamos fazer com que as pessoas conheçam cada dia mais e mais essa água da vida. Conclusão: o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível
trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. Mostra que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama a todos e deseja que sejam alcançados pelo Evangelho. Revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Então vejo que o que Cristo fala é suficiente para mostrar às pessoas o poder extraordinário de Deus. Vemos no Segundo Testamento, ou Novo Testamento, como você queira chamar, ou geralmente como é mais chamado, eu gosto de dizer Primeiro Testamento, referindo-se ao Antigo Testamento, e o Segundo Testamento para o Novo. Isso porque eu acredito que a Bíblia ela não envelhece. Então, como ela é nova, então é Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mas independente da sua interpretação, dará no mesmo. Então vemos que o que Cristo faz, os milagres que Jesus fazia aqui, porque eu estou falando do Segundo Testamento, então estou falando do passado, mas Jesus continua fazendo milagres. Vemos que o Senhor Jesus ele falava o milagre, ele dizia o milagre, as palavras de Jesus produziam milagre. Os milagres aconteciam porque Jesus dizia, porque Jesus falava. Então, quando nós falamos o que Cristo disse, nós estamos fazendo com que pessoas alcancem o milagre. E qual é esse milagre? O milagre da salvação, de conhecer a água da vida que é Cristo. Então, quando nós levamos essa água da vida para frente, nós estamos evangelizando. Aquela questão do questionamento, a pessoa questiona você sobre a sua fé e você a evangeliza. Então que nós venhamos ter em mente no nosso coração a água da vida, até porque a Bíblia vai falar que a água ela até purifica, está lá em Apocalipse 2,15, vai falar o 16, 18, por ali vai falar alguma coisa sobre a questão da água, que a água ela nos traz coisas novas, então nós precisamos compreender a importância da água, tanto na água física quanto na água espiritual. A água física, inclusive para você que gosta de química, interessante que a água, quando você for ver uma água, por exemplo, para você comprar, se porventura você comprar água, o pH da água tem que ter pelo menos entre 7,35 e 7,45. Quanto mais para cima disso aí, melhor. Então vemos que a água espiritual da mesma forma. Apesar que a água espiritual, que é Cristo Jesus, que é a água da vida, ou a palavra do Senhor, ela não tem diferença, ela é sempre a mesma no quesito de não é nem para cima e nem para baixo, ela está sempre no ponto certo. Então, quando você leva a palavra, o Senhor Jesus faz um milagre. Assim como fala lá em Isaías 55:11, que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Às vezes você nem vai ver o resultado dela. Às vezes você não vai ter a oportunidade de ver o que ela gerou, mas certamente ela irá gerar um resultado para Deus. E muitas das vezes nós nos pegamos e nos frustramos porque não vemos o resultado daquilo que não é nosso. A palavra de Deus não é nossa, ela é de Deus, ela é do Senhor. Nós somos um canal, então muitas das vezes nós não veremos o resultado que a palavra vai produzir em alguém, mas o Senhor Jesus ele está fazer o seu movimento ali, vai fazer o resultado segundo a vontade dele. Mas nosso principal papel é levar a palavra, levar a água da vida para que as pessoas tenham os seus corações lavados, sejam purificados com esta água e assim cheguem ao pleno conhecimento da verdade e certamente irão morar conosco nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!